Eu tenho notado muitos profissionais que estão desanimados com relação à profissão contábil. E nesse vídeo aqui eu vou te dar 3 aspectos pelo qual os profissionais estão desanimados e qual é a solução, qual é a minha visão prática sobre cada um desses aspectos. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui, ó. E vou dizer uma coisa para você, não vai embora antes de acabar o vídeo não, porque você vai perder um conteúdo aí importante para você. Então separa um tempinho, nem que seja para ouvir isso aqui, combinado? Vamos lá. Primeiro aspecto, da desvalorização profissional. O profissional se sente desvalorizado porque ele acha, por exemplo, que o preço dele deveria ser maior, porque ele acha, por exemplo, que a responsabilidade não condiz com aquilo que é praticado, que tem muita gente cobrando muito pouco dentro da contabilidade. Galera, vamos jogar a real aqui. Isso não é diferente de outras profissões, porque há um barateamento dos serviços profissionais como um todo. É claro que você tem profissionais que têm um preço muito mais alto, sim, mas existem aspectos por trás disso que não se pode negar. Muito profissional contábil não sabe fazer uma estratégia de marketing e aí ele não entende que a valorização dele está diretamente relacionada com os aspectos de ele conseguir se vender no mercado, de ele construir realmente um nome, de ele se fazer mais necessário para o seu cliente, ou seja, tem uma estratégia por trás disso que às vezes ele não reconhece e acha que essa valorização ela é natural. Concorrência por preço, me desculpa, sempre existiu. Eu estou há mais de 20 anos na contabilidade e eu sempre enfrentei concorrência por preço. Só que eu sempre busquei me diferenciar e quem tem empresas contábeis já de longa data sempre trabalharam a forma da diferenciação de alguma forma ou de outra para justificar uma questão relacionada a preço. Por mais baixo que você consiga cobrar em relação ao seu serviço, alguém vai cobrar um serviço mais barato que o seu. É natural a concorrência por preço. E o nosso cliente ele não quer somente preço. Então não se engane com relação a isso. Quando vieram as contabilidades online, muita gente achou que ia derrubar, acabar com o mercado e a realidade está aí. Essa galera não conseguiu avançar muito em relação à estratégia de preço baixo. Conseguiram milhares de clientes? Sim. Mas se você olhar a totalidade das pequenas empresas que existem, eles não conseguiram alavancar sobre todo o mercado como um todo. Você não teria acabado com os escritórios contábeis. E isso não aconteceu. Agora, a gente precisa entender que a valorização ela começa de dentro para fora. Se você realmente consegue criar um fluxo de entrada de clientes, você não fica na mão dos seus clientes. E aí se você se sentir desvalorizado, como às vezes acontece aqui na Tactus, a gente simplesmente de uma forma educada, convida esse cliente para ser retirado da nossa base. Ponto final, porque eu não estou na mão de clientes, eu não estou dependendo de clientes. 2019, por exemplo, a gente conseguiu trazer mais de 5 vezes o número de clientes que nós perdemos. Ponto. É o jogo, entendeu? Então, eu não fico dependente de cliente nenhum. Essa é a razão de você aplicar o marketing para você ter resultados. Ou seja, uma das razões em relação a isso. Segundo aspecto, o desafio da profissão. Muita gente se sente desafiado e isso de uma certa forma estressa, cansa. E aí quando você cruza com o primeiro aspecto que eu citei, que é a questão própria da desvalorização, você se sente desafiado demais, ou seja, sente que a atividade contábil ela é estressante, extenuante, e aí ele vê que a valorização não é igual como ele imaginava que deveria ser. Vamos lá. Primeiro que se você pensar, por exemplo, em outras profissões, não é diferente, tem outras profissões que é muito mais estressante do que a contabilidade e não necessariamente ganha mais dinheiro que a contabilidade. Por exemplo, médico. Médico está aí, ó, sob uma pressão que se ele piscar, morre o paciente na mão dele nesse momento que nós estamos vivendo, ok? Que uma coisa mais estressante do que você lidar com a vida de uma pessoa? Qual é a fatalidade que você cria se você errar no balanço do seu cliente? Você pode trazer algum tipo de prejuízo para o seu cliente financeiro, mas você não vai matar ninguém por conta do balanço. Ou seja, isso não torna o nosso serviço menos importante. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte, que o nível de pressão é diferente de você esquecer a entrega de uma obrigação acessória e ter que pagar uma multa por conta disso. Agora, a gente precisa entender também que se existe uma pressão, um desafio, se existe algo que é extenuante de um lado, a gente precisa ter uma contrapartida do outro. Ou seja, você precisa trabalhar somente para que você possa então se renovar. E aí aquelas viagens, que agora você não está podendo fazer, nem eu estou podendo fazer, né? Mas aquelas viagens, aquelas
enfim, o final de semana que você consegue criar para você dar aquela renovada, você sair um pouco do turbilhão de problemas, te ajuda você efetivamente a lidar com essa questão de desafio. E não se engane, a vida é desafiadora para todo mundo. Se você montar uma lanchonete, você vai enfrentar desafio, você vai enfrentar problema, não é fácil. Veja a quantidade de lanchonetes que estão paradas nesse momento, porque simplesmente por conta dessa situação toda que nós estamos vivendo de crise, elas não podem funcionar e estão lá paradas com as contas caindo sobre a cabeça. A contabilidade não precisou parar. A gente foi para casa, trabalhou home office, continuamos trabalhando. Nós não perdemos a nossa receita, perdemos parte dela, pode ser que sim, mas não perdemos a nossa receita. Ou seja, efetivamente eu vejo que a profissão contábil ela é realmente uma profissão diferenciada, apesar dos desafios que nós temos, que é natural da nossa profissão. Se não fosse desafiador, o nosso cliente faria o problema, faria a solução, ele criaria a própria solução, ele não precisaria da gente, porque ele faria o autosserviço, não precisaria da gente. Se fosse fácil de fazer, ele não precisaria da gente. Se fosse fácil fazer contabilidade, não fosse uma profissão regulamentada, se ele pudesse fazer o seu próprio débito e crédito de uma forma simples, para que ele contrataria um contador para fazer esse trabalho para ele, entendeu? A gente precisa entender que as soluções surgem diante de problemas. Se você não está disposto a enfrentar um problema, então é melhor você trocar de solução, porque isso é a realidade de mercado e para qualquer profissão, para qualquer atividade empresarial que você for exercer ou não empresarial que você for trabalhar. Terceiro aspecto, a questão da desunião da classe. E aí vem aquela coisa, porque começa com o CFC, com o CIC, que é desunido e pá. E aí tem a classe não é unida porque o colega não é unido. Gente, qual é a classe que é unida? Vamos ser sinceros. Ah, porque os médicos são unidos. Já vi um monte de médicos se matando aí quando coloca dinheiro na mesa por conta dos aspectos relacionados a negócios, entendeu? Ah, os advogados são unidos. Advogado é unido. Onde você tirou que advogado é unido? Ah, porque a OAB é mais forte que o CIC. Meu, não importa isso. O que você precisa entender é que o aspecto da união, ele é um aspecto de cluster, ou seja, você consegue ter pequenos clusters aonde você consegue ter um processo de união. Ou seja, aquele grupo pequeno de WhatsApp que vocês trocam ideias, fazem um network, aquele grupo de amigos contadores que vocês conversam entre si, trocam informações, aquele network que você criou, que vai ser aqueles colegas que vão efetivamente um colaborar com o outro. Um grupo de mentoria que você tem, um curso que você faz, onde você, durante aquele momento do curso ou um tempo depois, você mantém aquele processo de troca de informações. A união, ela é feita de pequenas áreas, de pequenos grupos. E nunca você vai achar união na classe como um todo, entendeu? Isso é uma utopia que não existe. E para de olhar para outras classes e imaginar que as coisas lá são diferentes, porque não são diferentes. Toda a classe de músico, porque eles cantam junto. Sim, canta junto, enfim, mas é negócio, entendeu? Existem as amizades, sim, mas é negócio por trás. E aí precisamos entender o seguinte, como é que a gente vai ter uma visão profissional desses aspectos? Ou seja, criar um network profissional, colaborar para realmente você ter uma moeda de troca quando você precisa, ou seja, você se doar para que alguém possa um dia se doar por você para te ajudar em alguma coisa de informação e tal. Essa construção que é algo que você pode fazer. Então, sinceramente falando, o aspecto relativo a esse desânimo que muitas vezes podemos sentir está muito mais relacionado ao nosso próprio mindset. A forma como nós estamos enxergando as coisas, ou talvez por estarmos cansados demais da atividade que nós estamos exercendo, ou talvez porque a gente não conseguiu desenvolver uma estratégia que efetivamente nos valorizasse mais do que a classe em si pensar dessa forma. E aí eu quero dizer para você o seguinte, você pode mudar isso, só que depende de você. Eu te ajudo com os meus conteúdos, eu te ajudo com os meus cursos. Nesse momento estamos com um plano de retomada, que é um evento online gratuito que pode te ajudar. Se quer o link, pede para mim inbox, ou se estiver no YouTube, pode pegar na descrição do vídeo. Ou seja, mas você precisa trabalhar dentro de você para ter resultado, tá bom? Fez sentido? Quer deixar seu comentário? Deixa seu comentário, manda para alguém esse vídeo e nos vemos no próximo.